novo ano. Vocês já acabaram de fazer a palestra. Vocês não viram, não falaram o Pai Nosso? Nós vamos falar hoje sobre o Pai Nosso. Tá bom. Conseguiu aí? A gente vai conversar hoje, tentar entender um pouquinho qual é a mensagem que Jesus nos deixou quando os discípulos pediram para que Jesus deixasse uma oração para que eles pudessem entender a mensagem que ele tinha deixado. E Jesus pronunciou o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é o nosso dever para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Então, quando ele diz Pai Nosso, existe um Pai, que é Deus o Criador. Então, Pai Nosso, os demais pais que a gente tem mudam de papéis de reencarnação para reencarnação. Mas quando ele diz Pai Nosso, existe um único Pai que é Pai de todos nós. Esse Pai é o Criador. Então, quando ele fala Pai Nosso, ele está nos dizendo a relação que existe entre o Criador e a criatura. Tá? Nossa verdadeira paternidade é a paternidade divina. Todos os filhos do mesmo Pai, sem discriminação. Então, espírita, católico, protestante, judeu, muçulmano, todos somos irmãos, todos somos filhos de um único Pai, o Criador. Então, Pai Nosso, Jesus coloca para a gente, não que Deus é esse Pai, né, mas que Ele é o nosso Criador, nosso protetor, a nossa garantia. Então, é aquele com quem nós temos que manter contato constante. Ok? Vamos. Que estás nos céus. Que céus? A gente acredita que Deus está em algum lugar, sentado, esperando que quando a gente tem os nossos problemas, a gente joga para Deus e pede para Ele resolver. Quando Ele diz, estais nos céus, não é em algum lugar fora, é dentro de nós. O céu está dentro de cada um de nós. Então o reino de Deus está dentro da própria criatura onde o Pai está. Então não existe um reino fora. O único reino que existe é dentro de nós. Porque quando nós fomos criados, Deus assinou a sua obra. E quando Ele assinou a sua obra, Ele gravou na nossa consciência as suas leis. E nós gradativamente vamos tomando conhecimento dessas leis através das experiências da vida. Até o momento que nós iremos compreender e praticar a lei de Deus. E aí vem aquela frase, eu e o Pai somos, eu já estou conectado direto com Ele. Tá? Então, sintonia é direta com Ele, sem intermediários. O templo onde Deus se encontra é no nosso coração. Então Deus não está fora. O próprio Evangelho diz, né? Quando você ajuda uma criatura, é a mim que você está ajudando. Quando você dá uma roupa, você dá um alimento, você dá um carinho, você dá uma atenção, você está ajudando a mim. Como ele diz, o Deus que habita em você é o mesmo Deus que habita em toda a obra da criação. Então, é um tesouro oculto dentro de nós mesmos. A lei de Deus dentro de nossa consciência. Então, estás nos céus. Depois, santificado seja o
coloca santificado, né? O que quer dizer isso, né? Deus em nossos corações e em todas as nossas ações. Isso é santificar Deus. Demonstrar que o Deus que habita em mim compreende e entende o Deus que habita no outro. Então, quando eu maltrato o outro, eu maltrato Deus que está nele, que é o mesmo que está em mim. Eu vou entender ou confundir? Então, quando a gente começar a entender esse ponto, nosso trato com o outro, com a natureza, com os animais, com as plantas, vai ter um significado diferente. Esse é santificar o nome de Deus. É respeitar a criação divina. É respeitar que todos somos filhos do mesmo Pai. Tá? Reconhecer que seu nome e sua marca está em tudo e em todas as coisas, porque Ele é o Criador. Tá? Em Deus vivemos, nos movemos, existimos e somos gerados por Ele. Por que isso? Emmanuel diz assim: somos como peixes dentro do oceano. Ou seja, qual é a matéria primitiva que emana todo o universo? Que é a energia que vem de Deus. Fluido cósmico universal. Eletricidade, as leis da física, quando você dá passe, quando você respira, tudo é modificação de fluido cósmico universal. No mundo espiritual, tudo que eles precisam criar é manipulação de fluido cósmico universal. Então, quando nós respiramos a energia divina, fluido cósmico universal. Tá? Então, quando eu entendo isso, nós nos movemos dentro dessa energia divina. Então, Deus não está fora, Deus está dentro de cada um de nós. Nós estamos em Deus. Seu nome se exterioriza sempre condicionado à preparação da nossa casa mental pela prática do bem. Então, quando os nossos atos e as nossas ações são voltadas para o bem, nós estamos santificando o nome de Deus. Quando eu faço maldade, quando eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu desejo vingança, eu brigo, eu não santifico o nome de Deus. Okay? Então, se o canal mental encontra-se obstruído pelas impurezas da alma, maior dificuldade de seu nome marcar presença. A gente vê os seres espirituais mais esclarecidos, até encarnados, como eles marcam a presença divina? Pelo amor, pela fraternidade, pela compreensão, pelo carinho, pela solidariedade. Essa é a marca de Deus. Que nós precisamos fazer o quê? Exteriorizar isso de nós para o mundo. Tudo bem? Santificar? Santificar não é aquela coisa que eu vou ficar fazendo um monte de oração louvando a Deus. Não. É no exemplo, na prática, na ação, nas palavras, no pensamento. Depois? Venha a nós. Tá certo? Venha a nós o teu reino. Reino de Deus é o reino divino, o eu divino, Cristo interno que existe em nós. Todo mundo tem esse Cristo interno, esse eu divino, tá? Na alma. Nosso Cristo interno tem que se tornar o quê? Um com o Pai. Esse é o caminho de todos nós.
para isso a gente precisa fazer o quê? Melhorar os nossos pensamentos, comportamentos e ações. Cada um é o artífice do seu próprio crescimento. Com os erros, corrigimos. Com os acertos, solidificamos a presença divina em nós. Errar, a gente vai errar? Vai, porque a gente vive ainda no mundo provas e expiações. Então o mal ainda predomina. Mas quando eu começo a entender isso, o que eu faço? Eu começo a me corrigir. Quando eu começo a me corrigir para o bem, eu começo a solidificar dentro de mim a presença do Cristo interno que já habita no meu coração. Então vai chegar um momento em que eu, qualquer um de nós, vai ser esse próprio Cristo andante, vamos dizer assim. Somos Deus em ação. Então a sua presença, ela vai também auxiliando como co-criadores divinos no plano em que nós estamos. Eu preciso tirar esse eu menor, esse eu de ego, para que o eu Cristo, o eu divino, a presença divina em nós, que Ele deixou as leis dentro da nossa consciência, a nossa consciência é que precisa evoluir para as verdades espirituais. Nós temos que ser menos materialistas e mais espiritualistas, para que eu possa despertar esse eu divino em mim e ser a prática desses ensinamentos na vida cotidiana. Perfeito aí? Vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim: desperta tu que dormes, é acordar o que está dormente em nós em potencial. Todo mundo tem isso? Tem. Todo mundo. Alguns estão mais longe, outros mais perto. Mas todos temos esse potencial divino em nós. A grande força que habita dentro de cada um de nós. Que a gente precisa confiar, crer e colocar em prática. Seja feita a tua vontade. Aí que é o problema. Seja feita a tua vontade, a vontade divina. Mas a gente não aceita a vontade divina. A gente quer a nossa vontade. A gente quer que as coisas aconteçam exatamente do jeito que eu quero. E nem sempre o jeito que eu quero é o melhor para mim. Mas às vezes a gente pede e a gente recebe. Depois a gente reclama. Faz parte do processo evolutivo, tá? A vontade do Pai se manifesta em nosso eu profundo. É o eu Cristo interior. Mas dá para entender, gente? Não está confuso não, né? Vamos lá. E chega ao eu pequeno através da voz silenciosa da consciência. Então, essa manifestação divina, ela vai tocar nesse eu menor que a gente tem, que está na nossa consciência ainda adormecida desses ensinamentos divinos. Para quê? Para que toque ali nessa consciência e ela desperte para os reais valores da vida. Por que a gente corre para a casa espírita para assistir palestra, tomar passe, fazer atendimento fraterno, participar de curso? Porque a alma da gente, ela pede essa espiritualidade. Você pode fugir, você pode ir para as baladas, você pode se divertir, você pode abusar, mas a sua alma vai chegar uma hora que ela vai ficar carente de espiritualidade. E ela vai fazer você buscar isso, porque a essência do Criador está dentro de nós. Então você vai ser impulsionado pela vida, muitas vezes pela dor, para você buscar essa essência
essência espiritual que habita dentro de você, não para te destruir, mas para que você desperte para os reais valores da vida e faça a sua caminhada evolutiva, despertar desse Cristo interno que habita dentro de cada um de nós. E para isso eu preciso tirar as minhas escamas, as minhas cascas da cebola, das minhas impurezas, que eu fui criando e adquirindo em várias reencarnações e várias experiências evolutivas, que hoje na minha vida não acrescentam mais nada. Muitas vezes a gente fica naquele mesmo padrão, naquela mesma teimosia, naquele mesmo jeito, está vendo que não está mudando nada, não está melhorando nada, mas continua insistindo ali. E a vida ela vai cutucando a gente para dar outros passos melhores. Então todo mundo deve ter feito a sua proposta de ano novo, né, para realizações, que a gente inclua também o nosso processo de evolução espiritual, não só físico, não só corporal, tá? Aí o Evangelho coloca pra gente: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então a gente tem que fazer um movimento do desejo, né? Nos deu a liberdade e a inteligência para que coloquemos em ação nossa vontade e sejamos responsáveis pelos nossos atos. Então a gente tem um livre-arbítrio para fazer o que bem quiser. A escolha é nossa. A semeadura é nossa, mas a colheita também. Tá? A colheita também. Deus não interfere em nossas escolhas, nem os benfeitores espirituais, nenhum ser interfere no livre-arbítrio de ninguém. Não interfere. Você quer assim? Então assim será. Aguarda sempre o despertar da criatura, criar espaço íntimo para o efeito da ação do bem. Diz que seja feita a tua vontade. Só que, quando eu começo a entender isso, as minhas vontades precisam ser melhores direcionadas, para que eu possa entrar numa sintonia melhor. Tudo bem até aí? Assim na terra como no céu. Então essa vontade, ela vai agir na terra, na nossa personalidade como encarnados, e nos céus. Onde está o céu? Dentro de nós, na nossa individualidade. Ela vai agir no ego e na nossa essência espiritual. A vontade do Pai tende a fluir do céu interior das criaturas para a legislação terrena. O que é isso? Esse céu interior, essa energia interior, essa prática do bem que está em nós, ela vai começar a se exteriorizar e as leis humanas também irão se espiritualizar. Serão ações muito melhores. Quando o ser humano se tornar melhor, mais consciente da sua função aqui para a prática do bem, você vai ser um instrumento dentro do seu local de trabalho, dentro daquilo que você produz no mundo terreno, de qualidade melhor, produzindo e multiplicando o bem. Isso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque nós seremos a expressão do divino aqui. Não teríamos mais guerras, não teríamos mais matanças, não teríamos mais vingança, se a gente entender isso. Porque você só mata o outro, só tira a vida de alguém, só prejudica o outro, quando você não entende que Deus que está em você
está dentro do outro e que as minhas atitudes têm consequências. E quando eu melhoro as minhas atitudes, eu melhoro o ambiente, eu melhoro a minha casa, eu melhoro o meu local de trabalho, eu melhoro o país, eu melhoro o planeta. É isso que ele está falando. Essa energia divina, ela tem que ganhar o planeta Terra. Mas ela só vai ganhar o planeta Terra quando nós começarmos a exteriorizar isso de cada um de nós. O bem que fazemos aos semelhantes exige esforço e persistência. E aí nós estaremos expressando a vontade divina na Terra. Só através do bem. O mal não é divino. Só o bem. Então o que eu vou fazer? Produz o bem? É bom para mim? É bom para os outros? Se não for, não faça. As leis humanas, quando elaboradas, podem refletir a vontade de Deus e se aproximar da legislação divina. Esse é o caminho que vai seguir. Porque aqueles que estarão imbuídos da formulação das leis, se eles tiverem começarem a ter essa conscientização do bem, as leis serão muito melhores. Elas produzirão o bem coletivo. Essa é a direção. Tá? Com a evolução espiritual, as leis humanas refletirão plenamente a vontade de Deus. Cada indivíduo tem Deus do tamanho da sua evolução espiritual. Então, vamos continuar. Vocês viram o Pai Nosso profundo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. O pão nosso de cada dia o que é? Não é o alimento material somente. É o alimento espiritual. É o pão da paz interior. Esta que o mundo não pode dar. Se você não estiver em paz, o que está à sua volta também não está em paz. Porque a gente atrai o que está em nós. Precisamos estar acordados pela consciência. O que é isso? Vigiai e orai para não cair em tentação. Mente harmonizada, nossa vibração se alimenta através da sintonia com a vibração mental de Deus. Quem está harmônico, quem está equilibrado, está em sintonia com uma vibração melhor. E recebe as instruções necessárias do plano espiritual. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores, né? Perdoa as nossas dívidas. Primeiro que Deus não perdoa, porque Deus não se matou. Ele é o Criador. Começa por aí. Perdão ocorre no terreno da consciência, ato de despertamento dos nossos equívocos. É na nossa consciência que a gente perdoa. Não é nas palavras, é na consciência. Você pode dizer assim, eu perdoei fulano. Mas se acontecer alguma coisa com fulano, você diz assim, não disse? Deus tarda, mas não falha. Bonito isso, né? De perdoou mesmo, ela perdoou de coração. Tá vendo? Isso não é perdão. Perdão é esquecimento completo do mal. Perdoa as nossas dívidas, que a gente está pedindo para o Pai, né? Limpeza íntima dos detritos mentais. Só os puros de coração verão a Deus. Então, para pedir perdão das nossas ofensas, eu tenho que limpar as porcarias que eu sujei, que eu mesmo fiz. Então, eu tenho que fazer a minha faxina interior. Não adianta eu querer que os outros me perdoem, que os outros façam tudo certinho, se eu mesmo não faço. Criamos condições íntimas para
que o Pai que mora em nós forneça a sua energia de amor. Quem tem ódio no coração tem obstáculo para sintonizar durante a oração. Porque o coração está impuro. Precisa estar com o coração leve para perdoar. Então, se eu tenho mágoa de alguém, se eu tenho rancor de alguém, se eu tenho raiva, eu preciso me harmonizar com essa energia. Porque fica difícil. Porque senão eu vou estar sempre atraindo fora a mesma energia pesada que eu trago dentro de mim. E não é o outro que é culpado, não. É você, nós. Porque essa energia está aqui e eu emano ela. Então eu atraio isso para mim. Perdoando os nossos devedores, adquirimos crédito na consciência para alcançar paz e tranquilidade. Quando eu perdoo o outro, eu me liberto. Eu jogo uma algema no lixo. Ah, mas e o outro que fez para mim? Aí é problema do outro. É a consciência do outro que vai ter que reparar. Mas eu me libertei daquilo. Esse é o perdoar as ofensas. Libertação, tá? Das emoções doentias. Oração e ação no bem são os antídotos para a gente não cair em tentações. Ok? Quem quer o perdão divino tem que começar a se auto-perdoar e perdoar os outros. Não nos deixeis cair em tentação. O que é tentação? Testar a criatura para progredir, corrigindo os seus erros. Por isso vem Jesus. Vigiai e orai para não cair em tentação. Porque a tentação é justamente para nos testar. Para ver se eu estou com a lição em dia. É a prova. Vamos ver se a lição está boa? Vamos fazer a avaliação? Hoje é dia da avaliação. Então vem a tentação para a gente avaliar. Para ver se eu resisti mesmo ou não. Aí vem aquele, assim, você faz aquela coisa assim, eu não vou comer doce, estou de dieta. Aí vem aquele ser adorado que te ama, traz um manjar para você, olha, fiz exclusivamente para você, e te entrega. Mas você está dizendo assim, nossa, eu prometi que eu não ia comer mais doce, porque eu não posso. Mas o manjar chega, você olha para o manjar, lembra do açúcar, aí você fica o quê? Como ou não como? Dou esse manjar para alguém ou não dou? É a tentação. Para a gente ver se a gente está firme nos propósitos que a gente quer. Tá? Essa é a tentação. Processo de aferição de aprendizagem. Então, a tentação não é um problema. O problema é nós vencermos a tentação. Tá? Vencer os atrativos da porta larga. E a porta larga é ótima. Tem gente que fala assim, não foi hoje lá numa casa espírita, tem uma festinha lá não sei aonde, a gente assistiu um cineminha não sei aonde. Aí, só um dia, né? Outro dia eu vou lá na casa espírita. É a tentação. Porque fica aquele lá, o anjinho de um lado e o diabinho do outro. Como a gente está dando sinal? Como a gente está dando sintonia? Tomar a forte presença dos instintos, reminiscência dos estágios anteriores nossos. Porque hoje a gente está no processo de ampliação de consciência. Esse processo de ampliação de consciência é uma elevação que a gente vai ter. Então, a gente traz ainda de muitas reencarnações pretéritas uns instintos lá da animalidade ainda. E esses instintos, eles predominam na gente. Porque foram muitas experiências
que a gente tinha que sobreviver, vencer o medo. Eles estão aí. De vez em quando vimos macaquinhos, leão que quer subir na cabeça dos outros, quer enforcar alguém, aqueles bichinhos aparecem, a gente parece assim um indomável. Ninguém aguenta a gente fica descontrolado. Isso são os instintos. Só que hoje, na atual conjuntura, a gente precisa educar esses instintos. Educar. Tá? Então essa é a proposta, não deixar para a implicação. Reconhece-se o verdadeiro, lá no Evangelho está escrito assim, reconhece o verdadeiro espírita. Tirei o espírita e coloquei. Reconhece-se o verdadeiro homem de bem pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Isso vale não só para o espírita, mas para qualquer um. Tá? Então, nós temos que domesticar as nossas más inclinações. Quem vai mostrar as nossas más inclinações se a gente não consegue enxergar? O outro, o vizinho, o chefe, um filho, uma mãe, um inimigo ali do dia a dia. É eles que vão mostrar aquilo que muitas vezes a gente não quer ver. Então, acabou de assim. Mas livrai-nos do mal. Se temos a liberdade de escolha concedida por Deus, por que pedimos que Ele nos livre do mal? A gente não quer que nós nos livre do mal, mas eu posso escolher, porque eu tenho livre-arbítrio. O Senhor escolhe. Eu quero. O primeiro erro que a gente tem é normal e aceito. Os próximos tem que começar a orar pedindo a Deus forças para resistir às tentações, para não cair de novo no mesmo erro. O primeiro erro é admissível. Os demais, ore pedindo forças para você vencer as suas más inclinações, tá? Aprender a vencer os obstáculos por mérito próprio. Então, as dificuldades não tem que jogar para Deus. Ele está contando que nós temos a capacidade de vencer as nossas dificuldades e sairmos delas vencedoras. Por isso nós estamos encarnados. Senha do aperfeiçoamento. Serviço constante no bem. Não pode descuidar. Quem não faz nada no bem, no sentido de não só o seu interesse pessoal ou dos seus familiares, mas você tem que abrir esse leque, transformando num bem universal, você vai estar mais imunizado das tentações do mal. Não que elas não vão chegar, elas vão. Mas você vai estar mais forte e vai contar muito mais com o amparo dos benfeitores espirituais. Assim seja. Assim seja. A aceitação de que nossos pedidos sejam caracterizados por Deus, colocados em oração, esperança. Assim seja. Nem tudo que a gente vai pedir, a gente vai receber do jeito que a gente quer. Pode ser que venha bem bonitinho, mas pode ser que venha para a gente construir. Às vezes a gente quer aquela caixinha de presente, empacotadinha, tudo lá dentro, fechadinho, bonitinho. Aí de repente ele manda um papel, um laço, e manda você montar a caixa. Recebimento é proporcional ao recipiente da nossa casa mental. Estou receptivo para aquilo? Ou se eu só peço? Para eu poder receber,
preciso angariar, ou seja, granjear amigos. Quanto mais bem eu faço, mais seres simpáticos entrem em sintonia comigo, sejam encarnados ou desencarnados. Tem que desenvolver cada vez mais o espírito de cooperação. Muitas coisas que pedimos em oração, ainda não criamos condições para que elas se realizem. Às vezes, a energia ainda não está preparada para aquilo. Precisa ter mais tempo para que aquilo crie uma forma e se materialize. Por isso que às vezes demora alguns pedidos que a gente faz, mas eles não ficam esquecidos. Eu preciso alimentar essa energia e criar mais força para ela. Porque às vezes aquele momento, aquela situação, aquele instante ainda não está propício para a materialização daquilo. Mas isso não quer dizer que ela não vai existir. Okay? Assim seja, é sintonia com a vibração maior. Qual é a vibração maior? Amor. Por isso, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A grande lei de atração do universo é o amor. Então a gente precisa amar. Para quê? Para que a energia divina, o Cristo interno que habita em nós, se manifeste no mundo e traga felicidade à nossa vida e a todos aqueles que nós pudermos conviver, compartilhar, encontrar nas estradas da vida. Então, essa é a mensagem do Pai Nosso. Então, quando a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, tem o Pai Nosso, com explicação. Quem puder ler o Pai Nosso todos os dias, que está lá, com as explicações, você vai estar compreendendo melhor quais são os nossos deveres aqui, conosco e com o próximo. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja